Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da família Silva. Se você ainda não me conhece, eu sou a Su. E hoje, gente, eu vou trazer um assunto que vocês me pediram muito. Vocês me perguntaram bastante. Lá no Instagram, vocês me mandaram bastante perguntas, aqui no YouTube também. E aí eu fui anotando, gente, as dúvidas que vocês tinham para poder fazer esse vídeo. Eu sei que quando a gente tem filho, né, gente, é diferente, a nossa programação ela é diferente. A gente precisa se organizar com relação aos filhos e escola é o ponto principal. Eu sei disso porque a gente lá no Brasil, né, quando a gente estava no Brasil, a gente também pesquisava muito sobre isso. Algumas dúvidas eu consegui esclarecer e outras eu só consegui mesmo saber quando eu cheguei aqui. Então, o que eu fiz, né? Eu anotei aqui no meu caderninho, né, são muitas perguntas, as dúvidas que vocês têm, né, o que vocês me perguntaram, e eu também acrescentei as coisas que eu tinha dúvida e que eu só consegui saber aqui, ou enfim, né, gente, quando a gente está no local, quando a gente está no país é diferente, a gente acaba tendo mais acesso à informação, sem dúvidas, né, e não sei se eu vou conseguir sanar todas as dúvidas de vocês, porque assim, são muitas questões, mas assim, eu vou tentar responder ao máximo que eu conseguir. Eu até sou bem esquecida, gente, nas questões, por isso até que eu gosto de anotar aqui. Hoje o Alan não tá aqui, né? Ele tá trabalhando, eu até gosto quando a gente vai bater papo assim, que ele tá aqui comigo, porque ele vai me lembrando as coisas também. Então é isso, gente, vamos lá começar. E a primeira questão, gente, que eu vou trazer para vocês é com relação à documentação. O que você vai precisar para matricular o seu filho aqui na escola? Tô com minha colinha aqui do lado, eu vou até, algumas questões eu prefiro até ler para não passar batido nenhuma informação, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar do passaporte, lógico, né, gente? Tem que estar válido. NIF, o NIF é como se fosse o CPF no Brasil. Quando você chegar aqui em Portugal, você vai precisar tirar esse documento para o seu filho. Então, quando for matricular, ele precisa desse documento, pelo menos no meu caso precisou, tá, gente? Carteira de vacinação, se você vai trazer do Brasil, né? PB4 apostilado. Gente, o PB4, ele é um documento importante para você trazer. Porque o PB4, ele é um acordo feito entre Brasil e Portugal para a gente ter acesso à saúde pública, tanto os portugueses, né, que vão para o Brasil, quanto os brasileiros que vêm aqui para Portugal. E eu trouxe apostilado, gente. Muita gente, eu já ouvi, inclusive, advogados falando que não precisa trazer apostilado. Para mim, seguro morreu de velho. Então, assim, não é algo absurdo que a gente não consiga fazer no Brasil, né, apostilamento. Então, você vai gastar um dinheirinho ali, mas não é nada absurdo e eu acho que compensa pra gente não ter estresse aqui, né? Então, tudo que a gente puder evitar. Então, meu conselho é traga apostilado. Comprovante de residência é um item que é bastante importante porque a escola, o que determina a localização da escola que teu filho vai estudar é exatamente a tua residência. Então você tem que ter comprovante de residência, né? Você já tem que ter um local fixo quando você for fazer a matrícula do teu filho. Então o que eles pedem? Atestado de morada é um documento que a gente tira quando a gente já está aqui. Eu não vou entrar em detalhes de como é que você faz para solicitar, mas assim tem alguns vídeos na internet que explicam sobre isso, tá, gente? Ou contrato de arrendamento. No nosso caso, eu levei os dois para a escola. Mas como eu já tinha um contrato de arrendamento, eles nem me pediram atestado de morada. Mas sei lá, eu preferi levar, né? E aí, além do comprovante de residência, né, você vai precisar de histórico escolar. Você tem que trazer apostilado também, não esquece, porque não vai ter validade, né, gente? O apostilamento, ele é para dizer que é um documento válido que é aceito aqui em Portugal. Então faz o apostilamento do histórico escolar também, tá? É preciso fazer. E eu também precisei de 2 fotos 3x4, né, da Sofia. Então eu já trouxe do Brasil, essa informação eu já tinha, então eu preferi trazer. E eu achei maravilhoso, gente, porque quando a gente chega a gente não conhece muita coisa, não sabe onde é que tira a foto. Então pra mim foi excelente eu já ter trazido a foto de lá, tá? Então questão de documentação são esses que me pediram, tá? Aqui, gente, as matrículas normalmente começam no finalzinho de abril, finalzinho de abril, início de maio e vai até o final de junho. Costuma ser assim, né? Normalmente é assim. Quando começam as matrículas, assim, a gente tem acesso pela internet, né, pelo portal ou pela escola, né, que eles também informam. E uma coisa que vocês sempre me perguntam também, gente, qual é a melhor época para vir para Portugal? Se for pensar nas crianças, eu diria que seria a época de matrícula escolar, porque você consegue escolher a escola, né? Você vai garantir que tem, provavelmente que vai ter vaga ali perto da sua escola.
Então, esse seria um tempo legal para você vir para Portugal, né? Pensando nas crianças, e eu acho até que pensando pelo clima também é bacana, né? Porque a gente vai estar ali na primavera, então já está um tempo mais ameno, não está tão frio, né? Pelo contrário, está esquentando ali, se preparando para o verão. Então, é uma época excelente. Claro que vai depender, gente, das condições que você vai vir, né? Qual é a tua programação, enfim. Mas se me perguntassem hoje, se eu tivesse que me programar hoje, eu viria na época escolar, porque aí a gente consegue se organizar e colocar e conseguir matrícula para o filho perto de casa, né? Enfim, isso vai conseguir organizar a nossa vida melhor aqui. Uma coisa, gente, que para mim era bem confuso era com relação ao agrupamento escolar. Eu não conseguia fazer essa ligação, sabe, da escola com agrupamento. Eu achava que agrupamento era um local separado, como se fosse uma secretaria que você fosse lá fazer a matrícula do seu filho, mas não. O agrupamento é como se fosse uma escola responsável por algumas escolas da redondeza, né? No caso, o agrupamento aqui da Sofia, ele é responsável, acho que por 12 ou 14 escolas, é uma coisa assim, aqui ao redor de Viseu. Eu não sei muito bem como é que eles fazem essa distribuição, mas é mais ou menos isso. Então, quando você for fazer a matrícula do seu filho, você tem que saber qual é o agrupamento responsável pela região que você mora. Então, daí que você vai saber, né? Quando você, no Google ele já te dá essa informação, né? É bem fácil assim de localizar, pelo menos no meu caso foi, eu não sabia qual era o agrupamento responsável. Joguei aqui no Google, né, agrupamento responsável pela localidade tal. E aí ele já me deu o agrupamento, eu fui lá para fazer a matrícula. No Brasil você vai lá direto na escola que você quer que seu filho estude, vai lá fazer a matrícula. Aqui não, aqui você vai no agrupamento e aí quando você vai fazer a matrícula, principalmente se for no início, né, gente? Porque se você chegar fora da época de matrícula, você vai acabar colocando o teu filho na escola que tem vaga. Agora, se você for fazer a matrícula do teu filho na data certa, né, no início ali das matrículas, você tem a opção de escolher algumas escolas como opção. No caso, gente, eu não sei se são 5 opções, eu sei que eu coloquei só 3 escolas, né? Eu coloquei a primeira, que é a escola que a Sofia estuda, e coloquei mais 2 que são mais perto aqui da minha casa. Então a gente já conseguiu vaga na primeira opção, que pra mim foi ótimo, gente, porque é pertinho aqui de casa e a escola é uma escola muito boa. Então eu espero ter esclarecido para vocês essa questão do agrupamento. Para mim, pode até parecer ser uma coisa simples, gente, mas para mim era muito confuso. Eu não conseguia entrar na minha cabeça assim, a questão do agrupamento, né? Até porque é bem diferente do Brasil, né? Com relação à idade escolar, gente, eu até anotei aqui para eu não me embananar na hora de responder isso aqui para vocês, né? Então, a creche, ela vai até os 3 anos de idade. Essa informação eu peguei no site mesmo do governo, tá, gente? De algumas informações que tem na internet. O pré-escolar vai de 3 aos 6, ensino básico é de 6 a 14 anos, né, que vai do primeiro ao 9º ano, e o ensino secundário é de 15 a 17 anos, que é aí que vai do 10º ao 12º ano, tá? Normalmente os horários aqui escolares são de 9 às 16 horas, e aqui, gente, as crianças têm 2 horas de almoço, no caso da Sofia, tá? Então, ela tem direito a 2 horas de almoço, só que eu tinha a opção de colocar ela numa aula extracurricular. E aí tem aula de arte, de música, esporte, enfim. Pelo que eu entendi, essa aula extracurricular é ofertada pela prefeitura aqui da minha cidade, né? Da cidade de Viseu, que é onde eu moro. Não sei se é em todas as escolas, no caso dela é assim que funciona, tá? Como é que funciona o almoço aqui, gente? As crianças podem almoçar na escola, né? Os pais podem optar se a criança almoça na escola e o almoço ele é pago, tá? A questão do almoço, do pagamento do almoço, pra mim ainda é meio confuso, porque se ela for almoçar na escola eu pago R$1,46, que é o valor total. E eu acho que varia se for de escalão 1, 2 e 3, eu também não entendo muito bem como é que funciona a questão do escalão. Eu não sei se é determinado pelo IRS, enfim. Quando eu fiz a matrícula dela, a gente não conseguiu determinar esse escalão, então a gente paga o valor total. Então nós pagamos R$1,46 no caso do dia que ela almoça na escola, mas quem tem, dependendo do escalão, eu acho que se for escalão 1, se eu não me engano, tá, gente? Eu tenho vários inscritos portugueses aqui, se vocês souberem esclarecer, deixa nos comentários aqui. Mas eu acho que o escalão 1 não paga, eu acho, gente. E tem, acho que escalão 2 ou 3, você paga um valor menor. Enfim, como eu não tenho escalão nenhum, a gente paga o valor integral, tá bom? E como é que funciona o pagamento do almoço?
No caso, eu tenho como se fosse um cartão virtual, né? Tem um portal que eu entro e aí eu tenho esse cartão virtual e eu faço a recarga nesse cartão. O mínimo é 20 euros que eu posso recarregar, né? Que eu recarrego ele. Então tem que ser no mínimo 20 euros. E ali eu vou marcando os dias que a criança vai almoçar na escola. Então só é marcando e vai descontando desse cartão, gente. É mais ou menos assim que funciona, tá? Eu precisei fazer um cadastro para ter acesso a esse cartão, né? Para ser criado esse cartão, login, senha, para eu entrar no site e conseguir fazer a recarga desse cartão e ter acesso a algumas informações desse portal também. Eu não fiz isso na escola, gente. Eu lembro que eu fui no local da prefeitura, que a escola me informou o endereço, né? E eu fui lá. Conversei lá com a senhora e ela pegou as minhas informações, meus dados e me passou por e-mail, tá? Eu acho que eu fui lá tipo na sexta-feira e quando foi na terça ou quarta-feira da outra semana, eu já recebi no e-mail essas informações. Aí eu consegui entrar no portal, aí eu consegui fazer a recarga, né, desse cartão virtual. Muita gente me pergunta qual o horário da escola. A escola é praticamente o dia inteiro, né? O horário é de 9 às 16. Mas e depois? Quem está trabalhando, como é que faz, né? Aqui é muito comum os pais deixarem os filhos no prolongamento. Eu acho que é a TL que fala, gente. Eu acho que é a TL o nome. E tem várias. Eu não sei como é que funciona, se é de escola para escola, se tem particular. Eu não sei falar para vocês isso. No caso aqui da escola que a Sofia estuda, tem uma ATL que como se fosse parceira da escola, enfim. Eu sei que foi a opção que me deram. E essa TL em específico aqui, ela é de uma associação. Então tem um prolongamento lá nesse local, né, para os pais que precisam trabalhar. Como é que funciona? Até tô com um papel aqui, peguei aqui para falar para vocês a informação certinha. Em dias normais, de segunda a sexta, funciona de 15h30 às 19 horas. Então, quando o teu filho sair da escola, ele vai para esse local para fazer o prolongamento e fica lá até 19 horas. Tá falando aqui também que fora do período letivo, eles também funcionam no Natal, no Carnaval, na Páscoa, junho, julho, agosto e setembro. Aí ele tá falando aqui, aí tem informação de horário, né, que eles vão funcionar de 8 a 19 horas. Então é basicamente isso. O valor que se eu quisesse deixar a Sofia lá, gente, seria 35 euros mensais e acrescido de 5 euros que tem que pagar, que é obrigatório, que é um seguro anual que você tem que pagar para a criança. Os papais aí, mamães que vão trabalhar, que precisam deixar os filhos até mais tarde, né? Tem como deixar. Eu não sei, gente, como é que faz para fazer a matrícula nessas ATLs, tá? Então acho que cada local vai ter que se informar na escola como é que funciona. E para criança pequena, gente, né, que precisa ir para a creche, eu sei que o governo ele liberou gratuidade para as creches. Não sei como é que funciona para fazer a matrícula, se é na mesma época. Acredito que seja até na mesma época escolar, né? Eu não conheço ninguém que tenha criança pequena em creche, né? Mas eu sei que o governo liberou, eu acho que tem até parceria com creches privadas. Enfim, não vou entrar muito nesse mérito aí, nesse detalhe, porque eu não vou saber falar detalhadamente preciso para vocês, né? Mas tem sim como matricular a criança pequena em creche, tá? Vocês me perguntaram também, né? Se precisa pagar alguma coisa, como é que funciona as escolas daqui. Se as escolas que as crianças estudam são públicas, se as escolas aqui são como no Brasil, né, que você para colocar numa escola melhor tem que ser escola particular. Então, tem escola particular aqui, mas a maioria, gente, eu acho que a maioria estuda em escola pública mesmo. Pelo menos assim, no caso lá da escola da Sofia, eu vejo pessoas assim de toda a classe social com os filhos estudando no mesmo local, tá? Isso é muito bom, eu acho a qualidade da escola muito boa, das escolas, né, em geral. Então, eu não sei falar como é que funcionam as escolas particulares aqui, né? Se é cara a mensalidade, realmente eu não sei, gente. E vocês me perguntaram também se precisa pagar alguma coisa. Então, eu já falei pra vocês do almoço, né? Se for almoçar na escola, precisa sim pagar o almoço, dependendo, acho que do escalão, também expliquei isso pra vocês. Se for lanchar na escola, eu acho que também precisa pagar. No caso, a Sofia não lancha, né? Então, a gente não paga, eu não sei como é que funciona a questão do lanche também. E uma outra coisa, material escolar. Como é que funciona o material escolar aqui? Acho que quem é pai e mãe que tem filho estudando em escola particular no Brasil, acho que até, né, dá aquela acelerada no coração. Porque comigo era assim, gente. Meu Deus do céu. Quando chegava no final de ano, início do outro ano ali, eu já ficava tensa porque eu sabia que tinha que comprar material escolar. E é um absurdo, gente.
No Brasil é muito caro, né? Porque as escolas pedem de um tudo, os livros são caríssimos e assim, é tenso, né? Além de pagar a mensalidade, se for estudar em escola particular, você ainda tem que comprar o material que é muito caro. Aqui como é que funcionou com a Sofia, tá, gente? Os livros, o governo deu os livros. Eu tive que fazer cadastro no portal, entrar ali com os dados, né, da Sofia, enfim, os dados que eu tinha já escolares dela, e eles liberaram um voucher, e eu fui numa livraria que eu poderia ir tinha algumas opções de livrarias aqui que eu poderia ir, né, livrarias que tem tipo parceria com o governo, acredito que seja isso, e aí eu fui lá e encomendei o material, né, e recebi esses livros, tá? Esses livros, pelo que eu entendi, a gente tem que devolver ele no próximo ano, né, quando acabar o ano letivo, que eu acho justo, né, gente? Então, você tem que conservar ele e devolver. O que eu precisei comprar são os cadernos de atividade. Não lembro ao certo, gente, quanto que custou os cadernos, mas assim, eu acho que foram uns 4 ou 5 cadernos que nós tivemos que comprar, se eu não me engano. E não custou caro também não, tá? Não foi nada absurdo que a gente não pudesse comprar. Com relação ao material escolar, na primeira reunião lá, eles me entregaram uma listinha com alguns materiais que precisava comprar. Só que nessa mesma reunião, a professora também falou com a gente lá, olha, a prefeitura vai dar alguns materiais, a gente ainda não sabe o que vai vir, se vocês quiserem esperar para comprar só quando vocês receberem da prefeitura, acaba que eu comprei algumas coisas e depois eu recebi uma bolsinha assim da prefeitura, né, que veio caderno, lápis de pintar, borracha, lápis grafite, sei lá, apontador, veio até bastante coisa, gente, um estojinho, enfim, cola. Então veio bastante coisa no kitzinho escolar, coisa que eu já tinha até comprado, porque quando nós recebemos já tinha começado as aulas, então eu precisava mesmo comprar, né? Então eu já tinha até comprado a maioria do material, mas que ela foi usando ao longo do ano. Então esse material que ela ganhou, eu não sei se é em toda a cidade, gente, se em todas as escolas são assim, porque veio da prefeitura, né? Então eu não sei se em todas as cidades vão ser assim, tá? Mas assim, foi uma ajuda também, né? Veio um material bem bacana. E a despesa que a gente teve foi essa. Eu comprei eu tive que comprar assim, folha A4, eu tive que comprar alguns materiais assim básicos, mas assim, não foi nada, nossa, não passa nem perto do que a gente tinha que comprar no Brasil, gente. A gente pagou e pagou assim feliz, porque o Matheus, ele sempre estudou em escola particular lá no Brasil, até porque assim, com relação à escola no Brasil é bem complexo, né? Porque tem lugares que escola pública tem um ensino melhor. No caso, aonde eu morava era péssimo ensino, então assim, graças a Deus que a gente podia colocar ele numa escola particular. Então eu sempre era assim, final de ano, início de ano, era aquela cacetada assim de material escolar que tinha que comprar e era tenso, gente. Então, com relação a material escolar é isso. Vocês me perguntaram também o que tem direito, né? O que ganha. Então, assim, o material escolar já engloba isso, né? Porque ganha o livro e nós ganhamos também algum material escolar lá da prefeitura. E ela ganhou o computador, né, gente? Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, eu vou deixar, sei lá, na tela final, no card aqui pra vocês. No dia que a Sofia recebeu o computador, que ela ficou super feliz. Lógico que a gente fala ganhou, gente, mas não é ganhou ficar pra você e você não vai mais devolver, né? Mas assim, ela vai usar até o 4º ano, pelo menos lá no agrupamento me explicaram isso, tá? Que a gente só vai precisar devolver esse computador se a gente for mudar de agrupamento, né? Então, se a gente for mudar a localidade aqui onde a gente mora, né? Se for morar em outro lugar que seja de outro agrupamento, a gente devolve esse computador no agrupamento, né, atual, e vai receber um outro no próximo agrupamento, né? Num agrupamento novo. Então, é só nesse caso que a gente vai devolver, ou no final do 4º ano, que aí a gente devolve e eles vão receber um outro mais moderno, mais atualizado, coisa assim. Então, eu achei fantástico, gente. Eu não sabia que tinha direito a receber um computador, né? E é muito bom, né, gente? Porque computador é caro. A gente não ia ter condições de comprar um computador para ela agora. E foi maravilhoso. Foi uma surpresa, assim, muito boa pra gente, né? Eu gostei demais. E ela, então, nem se fala, né, gente? Ela foi encantada. O computador é bem bonitinho, ele é levinho, sabe? Funciona super bem. E sem falar que ainda tem a internet que vem com o computador, gente. Vem tipo um roteador, eu não sei como é que é o nome. No Brasil a gente chama de modem, né? Aqui eu não lembro como é que é o nome. Todo mês a gente recebe uma quantidade de internet para usar.
E é alta, viu? Eu vou deixar aqui, não lembro certinho qual a quantidade de internet, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês. E, gente, é maravilhoso, né? Então, é mais um benefício que tem das escolas daqui. Com relação a transporte escolar, dependendo do local, da distância, né, da sua moradia para a escola, você tem direito ao transporte escolar. Eu acho que isso aí é a prefeitura quem fornece. Eu não sei direito como é que funciona, porque, assim, por exemplo, na outra escola da Sofia era distante, mas não englobava esse transporte da prefeitura, porque tem que ser uma distância, não sei se, gente, eu não sei se é 10 quilômetros de distância, não sei informar para vocês, mas tem que ser uma distância determinada por eles para poder ter direito ao transporte, tá? E aí, pelo que eu me informei também, é gratuito, dependendo da distância, né? Uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que eu até anotei aqui para falar com vocês, é que eu não precisei fazer a renovação da matrícula dela. E eu só precisaria ir lá no agrupamento se eu quisesse mudar de escola, se tivesse alguma questão assim. Mas se eu quiser que ela continue na mesma escola, se eu não precisar, né, mudar de escola, a renovação da matrícula é automática. Achei isso bem legal, né? Se vai continuar na mesma escola, não precisa nem renovar a matrícula, que já renova automaticamente. Então, ponto bem positivo, né? Outra coisa que vocês me perguntaram bastante é sobre a adaptação das crianças na escola. Gente, o que eu posso passar para vocês é a minha experiência, né? A Sofia, ela nunca tinha estudado no Brasil, porque na época que era para começar a estudar, começou o negócio de pandemia, e aí quando começou a liberar as escolas, né, lá no Rio para voltar a estudar, e como a gente já tava programado para vir para cá, eu decidi nem colocar ela na escola, então ela já começou a estudar aqui, né? Quando ela chegou aqui, ela tinha 5 anos, então aqui foi a primeira escola dela. A adaptação foi muito boa, só não foi boa com relação à alimentação, que eu já conversei com vocês, né, esse papo aí. A gente tá tentando fazer a adaptação dela alimentar, que não é um problema específico da comida aqui de Portugal. O problema dela, que a comida eu acho bem boa, por sinal, né, gente? Mas o problema da Sofia é seletividade alimentar. Ela sempre teve, desde bebê, então não é um problema específico porque a gente mudou de país e ela tá estranhando a comida, não. O problema é porque ela é seletiva na alimentação dela, né? É complicado, gente, porque cada criança tem uma personalidade, né? Tipo assim, o Matheus, a gente nunca teve problema com a alimentação do Matheus e a educação é a mesma, né? A criação é a mesma. O Matheus sempre comeu tudo, sempre comeu bem. E a Sofia, desde bebê, eu sempre tive esse problema com ela. Então, se o seu filho não tem esse tipo de problema, você não vai ter problema com isso, né? De alimentação, porque a comida daqui é bem boa, por sinal. Com relação à adaptação, né? De estar estudando no Brasil e vir para a escola aqui em Portugal, é um assunto meio complexo, porque quando eu só tenho o Matheus e a Sofia, né? O Matheus, quando veio para cá, ele já tinha terminado. Ele vai começar a fazer faculdade aqui esse ano, mas assim, escola mesmo, ensino médio, enfim, ele não precisou fazer aqui porque ele já tinha terminado no Brasil. Então, eu não sei falar para vocês esse tipo de experiência, né? Porque eu sei que quando vocês me perguntam isso, vocês têm muito receio com relação a bullying, que é um assunto sério, gente. Não dá para tapar o sol com a peneira, né? Acontece sim, e acontece até com bastante frequência, né? Só é você jogar você pesquisar no YouTube, vai aparecer gente, vai aparecer vídeos com esse tema, né? De crianças que sofreram bullying. Eu mesmo conheço um casal que a filha deles sofreu bullying aqui em Viseu mesmo, né? Na minha cidade. Então, isso aconteceu em 2 escolas diferentes, gente, e a ponto da menina ter que ir para o hospital. Então, assim, não é um assunto fácil para pai e mãe, né? Não é nada fácil você ver seu filho sofrendo bullying e a ponto da criança ir parar no hospital, né? No caso dela é uma adolescente. Então, assim, é bem complicado. Então, eu, como mãe, o que eu faria, né? Conversava bastante com seu filho com relação a bullying. A melhor coisa que tem é você ser amigo do seu filho, né? Então, pedir para ele conversar e conversar com você o que está acontecendo, já explicar, né, como é que funcionam as coisas, porque isso aí não é exclusivo aqui de Portugal, né, gente? No mundo inteiro acontece isso, a questão do bullying é uma questão bem, bem séria e bem real. Então, com relação a isso, eu não tenho como falar para vocês a minha experiência, né? Na escola da Sofia, como ela tá começando agora, gente, então, assim, quando a criança é menor, eu acho que é muito mais fácil você passar batido por essa situação, né? Então, ela na escola, primeiro que a escola dela é do 1º ao 4º ano, então já não é aquela escola, né, que vai até o ensino secundário, o ensino médio.
E com crianças menores, eu acho que a incidência de bullying é bem menor, né? Graças a Deus. Mas assim, conheço gente que já teve problema, uma pessoa lá da minha igreja também teve problema, uma pessoa próxima já conversou comigo também que teve problema, né? Com relação de bullying, conseguiu resolver. Teve uma outra situação também de bullying, que os pais conseguiram trocar de escola e conseguiu amenizar a situação. Acontece sempre? Não. Acontece com constância? Tem acontecido, gente, infelizmente. É um assunto sério que tem que ser tratado, né? Então eu acho que pai e mãe, o ideal é conversar com o filho, explicar, né? Tentar ser amigo no sentido dele te contar as coisas, o que acontece, né? E tá acompanhando, gente, porque filho é isso, né? Acompanhar, estar presente. Vocês também me perguntaram bastante se o ensino daqui é bom. Eu acho maravilhoso, gente, porque a qualidade do ensino é muito boa. A gente tem, né, os alunos, eles têm um suporte muito bom do governo. Então, na minha opinião, o ensino daqui é muito bom, sim, o suporte das escolas são maravilhosos. O ensino aqui da escola em si, eu acho até bem puxado para o primeiro ano, né? Eu tenho acompanhado a Sofia, então eu acho até bem puxado. E funcionários da escola, gente, a minha referência, como vocês sabem sempre, né, é a minha experiência. Então, na escola da Sofia, os funcionários, eu acho eles maravilhosos. Eles são, assim, de um carinho. E eu vejo, assim, as crianças passarem, gente, eles sabem o nome de todas as crianças, sabe? Eles sempre estão ligados ali. Eles são muito carinhosos, muito atenciosos. Tudo bem que a Sofia, ela é uma criança muito doce, né? Então, a Sofia é uma criança que ela cativa as pessoas. Ela vai para a escola, ela leva florzinha e abraça as tias lá e, enfim, conversa com todo mundo. Mas, assim, no geral, assim, a minha visão, né, o que eu vejo lá é que, assim, a escola é muito boa e o ensino também é muito bom, gente. A professora da Sofia é maravilhosa. Até assim, falando em professora, né, gente, eu estava pensando que no próximo ano agora, que ela vai para o segundo ano, que ia mudar de professora igual no Brasil. Até uma curiosidade, né, que eu vou falar para vocês. E não, gente, a professora aqui começa no primeiro ano e vai até o quarto. Olha que interessante, porque no Brasil você vai mudando todo ano, né? Você tem um professor diferente no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto. Aqui não, vai do primeiro até o quarto ano com o mesmo professor. Que eu achei maravilhoso, porque a professora da Sofia é maravilhosa e eu acho que é tão bacana, né? Quando os alunos têm identidade com o professor, se identificam, já estão habituados e ele vai ali acompanhando, né, os alunos. Então achei muito legal. De escola eu acho que é isso. Eu espero de coração ter esclarecido aí algumas questões, né? Ter sanado algumas dúvidas, ter trazido aí algumas curiosidades, né? Algumas informações que vocês não sabiam, né? Assim, eu sei que a nossa preocupação quando a gente é pai e mãe é realmente com o filho, né? Com a educação, com o bem-estar deles e num quesito assim que eu tenho muita tranquilidade aqui em Portugal é com relação à escola. Então isso traz muita tranquilidade pra gente, né? Saber que ela tá numa escola pública, que o ensino é bom, que ela tá sendo bem orientada. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. As perguntas que vocês me mandaram, acho que eu respondi todas, né? Eu tava aqui no meu caderninho aqui, eu dei uma olhadinha aqui, então respondi tudo. Eu espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, né? Ter trazido algumas informações aí pertinentes para vocês. E se tem alguma questão que você tem dúvida ainda e que eu não respondi, vai lá no Instagram. Eu sempre deixo o meu Instagram aqui na descrição aqui do vídeo, gente. Então vai lá e pode mandar pergunta. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, que tá meio corrido aqui, mas eu sempre respondo para vocês, né? Então eu tento responder lá para vocês. Então manda a questão lá que eu tento responder para vocês, né? Eu tento sanar a dúvida de vocês. Então é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe você, sua família, seus planos. Um beijo e até o próximo.